Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Casa de Gata. Literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Brancoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli. À beira da falésia. Há um equino parado à beira de uma breve falésia. Ao fundo dela corre um riacho. O equino pode ser um cavalo, uma mula ou um burro. Tanto faz. Não estamos trabalhando com símbolos. O equino olha ao lado de lá. A grama mais verde, talvez, ou o solo menos pedregoso. Cascos cravados no chão, corpo tenso, orelhas erguidas, deseja firmemente o outro lado. Não tem como alcançá-lo. A distância é grande demais para o salto. A falésia é íngreme demais para a descida. Nem pode costear o riacho até encontrar uma passagem. O caminho está barrado por uma cerca. O equino não sai do lugar. Poderia continuar pastando no lado onde foi posto pelas circunstâncias ou pela mão do dono. Mas, na sua determinação, não quer perder a possibilidade de estar ali, pronto, quando o impossível acontecer. Esse texto é de Marina Colasanti, está no livro Hora de Alimentar Serpentes, da editora Global. Olá, eu sou Ana Paula Frazão. E eu sou a Jaqueline Cartelli. E hoje nós vamos conversar com o João Álvaro e com a Cindy de Carlos. Eles são atores, são diretores de teatro, trabalham aqui em Araucária já há um bom tempo e eles vão se apresentar para a gente. Oi, meu nome é Maria Aparecida Carlos, mas todo mundo me conhece por Cindy de Carlos. Comecei a fazer teatro em Araucária há algum tempo já, ali nos anos 90, final dos anos 90. Assim, a gente fazia algumas montagens com algumas pessoas aqui da cidade. Sou professora de língua portuguesa, aposentada no momento. Fiz um curso de teatro no Colégio Estadual do Paraná, um curso técnico, né? Mas eu já fazia assim, teatro por vontade, porque gosto, porque eu acho que é uma forma de expressão da arte muito linda. Assim. Comecei a fazer aqui com umas pessoas. Depois eu estava fazendo faculdade na Federal de língua portuguesa e conheci umas outras pessoas, entre elas esse meu amigo que vai conversar com vocês também hoje, que é o João Álvaro. E lá também nós tivemos um grupo de teatro, fizemos algumas montagens, mas paralelo a Curitiba eu também continuava fazendo algumas coisas aqui em Araucária. Eu sou o João Álvaro. Comecei a fazer teatro em 1986, em Curitiba, num curso da Fundação Cultural, com o de Córdova, e foi nesse curso que eu conheci o Eliseu, éramos da mesma turma, montamos algumas peças, né, pelo Comé em Curitiba. Depois o Eliseu veio para Araucária, começou a trabalhar no teatro em 91, e logo eu também ele já me levou para o teatro, e eu comecei a trabalhar ali, me aposentei ali no teatro. Antes da inauguração do teatro, nós já fazíamos teatro em Curitiba. Eu já tinha feito alguns trabalhos com o Di, e dentro da Federal nós tínhamos um grupo de teatro que chamava Gil Vicente, que também montamos algumas coisas assim, não muito, mas de alguns autores portugueses também. E daí, quando foi inaugurado o teatro em Araucária, em 90, a gente já tinha um processo lá, foi que a gente também resolveu montar um grupo daí em Araucária, né? Foi mais ou menos nessa época que a gente montou a Armadura de Seda.
não é, João? Foi por aí, foi logo no início. Foi que daí nós montamos alguns espetáculos, né, que nós viajamos bastante, que tinha o Eliseu, o João, eu, a Ana Paula, né, tinha algumas pessoas que trabalhavam com a iluminação ali no teatro, o Elton, Drevniak. o Marcos, o Drevniak. Tinha uma época também no Teatro da Praça, que foi uma época bastante produtiva, eu acho bastante interessante, que nós montávamos peças infantis, assim, quase toda semana, todo final de semana, uma semana, e também o Poli trabalhou com a gente, a Kelly, então são pessoas que, assim, que durante toda essa nossa trajetória de fazer teatro em Araucária, né, depois que nós viemos para cá e tal, que foi bem bacana, assim, muita gente que está aí hoje, que, né, já são senhoras e senhores adultos maravilhosos, né, que fizeram parte dessa história aí muito bem, assim, porque nós tivemos, assim, participamos de vários festivais por algumas cidades do Paraná e fora do Paraná também, em outros estados, e tivemos uma boa aceitação, assim, dos espetáculos, assim, ganhamos prêmios, uma coisa, não que isso fosse, mas era muito legal, assim, para a gente, porque, né, a gente fazia por amor, né, ensaiar todo final de semana, todo mundo trabalhava, né, ou fazia alguma faculdade, ou estava estudando, e nós conseguimos nos reunir todo final de semana e produzir, fazer, e acontecia. A gente, de alguma forma, né, uma ajuda daqui, uma ajuda dali, e a gente conseguia pôr isso no palco e também na estrada, o que foi muito legal. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho assim sobre o que vocês fazem, tipo, quais são as escolhas de vocês, né? Quanto espetáculo, quanto linguagem, né? O que vocês acham que é importante de ser dito? Assim, por que vocês escolheram fazer teatro? Né? Por que vocês escolheram essa linguagem? O que vocês acham que pode ser dito pelo teatro, né? Para que ele serve? Bom, na verdade, eu tinha uma intenção de fazer arte. Eu não sabia qual. Daí fiz um pouco de dança, né? Instrumento nunca consegui, nunca rolou. Canto também nunca deu certo. Teatro eu achava no início que não teria nada a ver comigo. Eu achava assim que era uma coisa chata, né? Decorar texto e tal, enfrentar a plateia. Mas daí, quando eu comecei a fazer o curso, porque eu ganhei uma bolsa, eu comecei a gostar, né, de fazer. E aos poucos eu fui me descobrindo, né, como ator inicialmente. Fiquei bastante tempo trabalhando como ator. Daí comecei a trabalhar como professor de teatro, depois como diretor das montagens. Me aposentei, na verdade, eu entrei na prefeitura através da Secretaria de Educação como professor de língua inglesa, mas na verdade isso não teve nada a ver com a minha história. Minha história realmente foi o teatro. Eu imagino que foi uma história muito invisível, né, do mundo invisível. Bom, para mim, assim, a escolha, eu não, na verdade não pensei em outras formas. Eu gosto de dança também, já fiz algumas coisas, mas nunca pensei em me tornar uma bailarina, por exemplo. Mas com o teatro foi diferente, assim. Eu sempre gostei muito, então, sabe, eu me lembro assim que logo na adolescência ali, assim, eu já montei aqui um espetáculo aqui em Araucária com umas pessoas, isso ainda em 80, no início da década de 80. No início, como eu fiz o curso, assim, e eu atuei como atriz, mas eu confesso para vocês que não, atriz não é assim, eu não me acho uma boa atriz, eu não acho que eu consiga, sabe, convencer, assim, não me acho, assim. Eu acho que eu não tenho essa coisa de me jogar, assim, sem ter muito medo, assim, eu acho que a atriz tem que se jogar mesmo, tem que, sabe, não tem que ficar preocupada, assim, eu acabava, assim, percebia que eu me preocupava com algumas coisas que não eram necessárias. Até que o Di, né, a gente estava participando de uma mostra em Curitiba de teatro, e o Di Córdova, que era o marido do João na época, ele me pediu assim para dirigir, né? Ele me deu um texto e falou, dirija. E daí eu percebi que era isso, entende? Porque assim, o espetáculo, ele vinha na minha cabeça inteiro, assim, o cenário, a montagem, o que eu queria que eu imaginava que as pessoas poderiam fazer. Então a direção é uma coisa que me fascina, assim, que eu gosto muito. E que é uma coisa que
sem falsa modéstia, eu acho que eu faço bem. E daí também, quando eu dirigi o primeiro espetáculo lá em Curitiba, que era um texto do Di, depois em Araucária, dirigi o primeiro espetáculo assim, que eu gosto muito, que é o Minha Loucura Conversa com Flores, que a Ana Paula participou, né? O João também, e o Drê. Era um texto do Marcos Drevin, uma poesia, uma narrativa poética muito bonita, assim, muito interessante, e nós conseguimos fazer um espetáculo muito bonito. E tanto assim, que ele chamou muita atenção por onde nós fomos e onde nós apresentamos, e foi uma coisa muito bacana. Então, a partir daí, eu comecei a escrever, que é uma outra coisa que eu gosto e que também eu acho que faço bem, que é escrever para teatro também. Então, eu tenho algumas coisas de dramaturgia, tenho algumas peças, né, infantis e adultas escritas, e também algumas. Daí comecei a dirigir, e também dei aula no Teatro da Praça, uma época que nós montamos espetáculo, e também, mesmo quando eu não estava dentro do teatro, assim, trabalhando, tinha os meus amigos maravilhosos que estavam lá, então eu acabava sendo convidada para fazer alguma participação, para produzir o texto, né? Então eu também estava ali, principalmente pelo João Álvaro. Eu queria que as pessoas, eu sempre quis que os espetáculos que nós fizéssemos e que eu dirigi, e que essas pessoas que são meus amigos há muito tempo, assim, que atuavam, eu queria que as pessoas saíssem assim, do teatro pensando, porque eu me lembro assim, que quando eu assistia no cinema ou no teatro, espetáculos que me faziam sair meio desnorteada, assim, sabe, do teatro ou do cinema. Uma coisa que me desnorteava, ficava pensando, nossa, que coisa, né? Aquilo que ele disse e tal. Então, eu sempre eu queria fazer assim, alguma coisa diferente, assim, não muito realista, não muito. Também eu não tinha um nome na época, é um teatro mais contemporâneo, é um teatro mais, entendeu, mais ligado ao modernismo, mais, sei lá, eu não tinha muito assim um título que eu pudesse dar, porque era muito no instinto, no fazer, né? No que a gente achava bacana, no que a gente queria dizer para as pessoas. Gosto quando o espetáculo que a gente monta, de alguma forma, leva as pessoas a saírem com gostinho de quero mais, né? Tipo, eu queria ouvir mais um pouco disso e tal, e ao mesmo tempo pensando sobre isso, dentro da sua vida ou no contexto geral, assim. Eu passando por essas fases, né, de ator, professor, diretor, confesso que eu me identifiquei mais com a função do diretor. Me realizei mais como diretor do que como professor e como ator. Só que a direção chegou para mim bem mais tarde, eu não gostava no início, não gostava. E daí, de repente, apareceu a direção, eu amei e amo muito, cada vez mais. Pretendo continuar, pretendo montar outra peça, não sei quando, mas pretendo. A minha predileção sempre foi por obras, tanto na literatura, como no cinema, como no teatro, sempre de obras assim, não realistas. Né? Eu não gosto de realismo. Então, o absurdo, autores e diretores e atores que têm uma linguagem que seja considerada nova ou diferente, mas nada do tradicional, né? Não gosto do teatrão, não gosto de teatro tradicional e nunca gostei e também nunca fiz nada muito próximo disso. Eu queria saber de vocês, que vocês falaram no começo do Teatro da Praça, né? E como que foi vocês colocando tipo o teatro em contato com o público, com a questão das políticas também, né, do governo? Como que foi a recepção de Araucária para esse teatro novo e para o trabalho de vocês? Bom, eu sempre tive um conflito, né, com essas partes aí, porque o questionamento era sempre, meu Deus, mas ninguém entende nada disso, né? Que loucura é essa? Né? Porque se esperava, eu acredito no início, que você trouxesse algo mais novelístico, né? Aquela coisa assim, entendeu? Viveram felizes para sempre e tal.
Então, eu sempre fui muito criticado, principalmente pela parte, né, política, entre aspas, pelo fato de não conhecerem, né, aquele tipo de trabalho e não gostarem. Mas, independente de como foi, eu não ia abrir mão e consegui, graças a Deus, né, finalizar a minha passagem por lá, não tendo que mudar aquilo que eu gostaria de fazer. Eu também concordo com o João. Aliás, assim, mesmo com essas que poderia ser, né, uma espécie de censura ou não entender algumas linguagens do teatro assim que não fosse muito convencional dentro de uma estrutura pronta, de começo, meio e fim, certinho e tal, que a gente não fazia mesmo. Ah, sei lá, eu acho que no fundo a gente, sabe, ouvia, mas não se preocupava muito com isso. Fazia, entendi. E de uma certa forma, assim, né, os nossos espetáculos fizeram bastante sucesso, assim. Tanto a Minha Loucura Conversa com Flores, em vários lugares, como o Whitman, como Absinto, que é um texto que foi dirigido pelo João, que o texto era meu, mas que foi dirigido pelo João, que foi um espetáculo também que foi bem recebido, assim. Eu acho que a Ana também tem essa linguagem, né? Acho não, ela tem essa linguagem também, né? E os espetáculos da Ana também, né, são diferentes e também as pessoas acabam. Bom, eu acho que agora as pessoas já estão mais acostumadas, assim. Mas eu lembro que quando nós apresentamos Desejos, por exemplo, né, em Araucária, que é um espetáculo que era dança e teatro, né? Quer dizer, a parte da fala ali da questão e um pouco misturado com dança, e que o Eliseu, que hoje, né, é o nome dessa casa maravilhosa, o Eliseu, assim, ele fazia uma cena nu, que ele saía nu, e a gente nunca se preocupou se essas pessoas iam deixar a gente apresentar, se não iam, né? E o teatro estava lotado e a gente nunca teve nenhum problema, assim, nenhuma. Engraçado, né? Agora pensando nisso, a gente não teve nem risadinha. E o teatro cheio, assim, todas as vezes que nós apresentamos o espetáculo Desejos. Então, eu acredito mesmo, sabe, que as pessoas já conhecem a forma que a gente faz. Então, acho que se qualquer um de nós aqui, lançássemos um espetáculo que estivesse lá, as pessoas já sabem mais ou menos o que esperar. E as pessoas confiam na qualidade. Eu acho que isso é muito bacana. Então, eu acho que por mais que a gente tenha tido, sim, críticas, né, as pessoas não vão entender nada disso. Mas a gente também foi da seguinte filosofia: se eles não virem nunca, eles não vão entender nunca. Né? Você só se acostuma com aquilo, né? Ou melhor, né? A palavra talvez se acostumar não é muito boa, porque ela é meio pesada. Mas as pessoas começam a assistir a partir do. Né? Se a gente continuasse fazendo teatrão ali, como eu disse, né? Novelístico, aquela coisa assim, nossa, entendeu? Quanta oportunidade de pensar e de ver textos interessantes e diferentes as pessoas teriam perdido. A única coisa dessa questão da política, que a Jaque perguntou e que eu queria dizer, é sobre a continuidade. Isso é uma coisa que me pega, porque eu gostaria, por exemplo, Araucária poderia ter um grupo há muito tempo, não necessariamente com as mesmas pessoas nesse grupo, mas poderia ter um grupo de teatro muito atuante, porque quando nós tivemos um grupo assim que saía para todos os lugares e tal, nossa, a gente sabia como era isso para a gente e tal, e como era legal levar o nome da cidade e tal. Então, eu acho que a Araucária tem esse problema, assim. Durante um tempo, sabe, acontece, daí depois não acontece nada. Agora, em relação a investir na cultura em Araucária, nunca foi investido o que a Araucária merece. Nunca. Todo mundo assim que trabalha com isso, ou que vive disso, que busca, tem que ir atrás, tem que correr, tem que buscar, tem que. E quando a gente acha que está legal, assim, que as pessoas estão começando a ver, aí vem uma outra coisa, a gente percebe que não era o que a gente pensava. Isso é uma pena mesmo. Assim, eu acho que poderia ter grupo de dança, porque tinha pessoas maravilhosas, poderia ter um grupo de teatro a nível nacional, assim, como uma grande, porque tinha potencial, sabe, para isso acontecer. E eu acho que isso ele peca, assim, porque não investe, porque não, sabe, projetos maravilhosos assim, poderiam ser conhecidos em vários lugares, que pessoas tomaram frente, começaram a acontecer, e que daí se perdem, porque não investe mais, porque simplesmente acaba de uma gestão para outra, ele simplesmente desaparece, some. E daí as pessoas que voltam ou que têm essa ideia têm que buscar, né?
E eu acho que é esse resgate, ao mesmo tempo, tentar manter aqui, eu acho que é uma das coisas que a Casa Eliseu faz. Ao mesmo tempo que resgata, por exemplo, para mim essa conversa é um resgate de muita coisa da história, assim. E ao mesmo tempo ela tenta, entendeu, tá ali para garantir que essas pessoinhas maravilhosas aí, entendeu, que têm um potencial artístico maravilhoso, sabe, de repente não desapareçam, sumam e ninguém fique sabendo, e ninguém vê, e ninguém fala, e ninguém sabe. Eu acho que as pessoas não riam no nosso espetáculo porque elas tinham medo que a gente batesse nelas. Eu achei que era porque tinha desmaiado todos. O Eliseu saindo pelo lado, se alguém risse, eu acho que ele ia meter a mão na cara. Melhor, acho que as pessoas não tinham essa coragem naquele momento. O que a Jaque falou, Jaque? Elas tinham desmaiado, tipo, estavam todas desmaiadas já na cadeira, entendeu? Não tinha um acordado ali. Por isso que não vi. Então, pegando um pouco esse gancho aí da fala da Cindy, embora, né, eu tenha falado que a secretaria geralmente não gostava e não, né, do que eu fazia e tal, mas a secretaria nunca impediu, isso foi legal, né? Eu era criticado, mas eles não impediam. Então, isso eu não posso também deixar de ressaltar. Agora, só uma vez, né, que aí rolou censura e que eu nunca vou esquecer, porque até hoje eu não aceitei ainda o fato de eu ter sido censurado na remontagem, né, do Absinto. Né, anos e anos e anos e anos depois da primeira montagem, uma pessoa que estava, felizmente, por muito pouco tempo no Teatro da Praça, que estava na função de direção, né, censurou e me proibiu de montar. Então, eu achei absurdo aquilo, algo assim inaceitável, mas tudo bem, as coisas vão e vêm. Mas foi a única vez. E é uma pessoa também que eu não considero. E também essa coisa das políticas, com certeza. Né? Você tinha uma gestão que valorizava mais e outra que valorizava menos, e daí você, né, tanto é que você vê a diferença do início, né, das artes em Araucária no Teatro da Praça, tanto da dança como do teatro, e do que aconteceu, né, com o passar dos anos. Nós já fomos em 6 professores de teatro e vários professores de dança e tudo, e de repente aquilo foi acabando, e no último ano que eu trabalhei no teatro, era eu e o Deodato à noite sendo diretor ainda do espaço, e mais ninguém. Sem dança, infelizmente. Então, mas uma coisa que eu penso bastante sobre isso, né, é se a gente tem dimensão do trabalho que foi feito. Porque hoje, por exemplo, eu trabalho com o Maico, com a Tati, com a Eli, que foram nossos alunos. O Maico hoje tem uma pesquisa, tem um trabalho super legal, as meninas também, né, um amadurecimento, um estudo sobre teatro infantil bem consistente, assim. Então, eu acho também que toda essa dificuldade que a gente tem um vício, né, que a cidade criou por não ter política pública. A única política pública que tinha era se você estivesse trabalhando dentro do sistema. Se você não estivesse dentro do sistema, não tinha nenhum atendimento, que não tem até hoje. Então, assim, não tem um recurso para um grupo fora. A gente tem a casa hoje, a gente conseguiu alguma coisa com a Aldir Blanc, mas não tem editais, não tem fomento, não tem... Então, assim, e nessas discussões também que foram amadurecendo com o tempo, a gente foi entendendo que, na verdade, quem faz cultura é o povo. E a prefeitura, na verdade, cabe a ela fomentar, fazer com que isso vá para frente. E isso, a cidade ainda não amadureceu o suficiente para entender isso e alimentar essas esferas, né? Mas eu acho que tem uma consistência muito grande no que foi construído dentro do Teatro da Praça, e a partir dessa política pública, que embora falha, ela foi bastante consistente nesses resultados que a gente tem de pessoas que fizeram da arte a sua carreira, a sua vida, a sua existência e tal. Assim. Aí a minha pergunta é nesse sentido, assim, se vocês conseguem alcançar e dimensionar assim, a importância do que vocês fizeram. Eu não sei se eu consigo assim dimensionar isso, mas eu acho assim que de uma certa forma a gente sabe que a gente fez ali, né, alguma coisa assim. E foi o que eu disse dessa coisa assim da Casa Eliseu, de não deixar se perder.
que são essas pessoas que têm um trabalho hoje também maravilhoso, né? Porque e daí também estão ali trabalhando dentro da casa e tal. Agora, conseguir, sim, eu acho que foi muito bom, mas assim, essa coisa de dimensionar, eu acho que durante um tempo a gente fez e foi fazendo assim, e tentava fazer o melhor possível, pensava em cada detalhe, em cenário, em figurino, e sempre tinha que ser uma coisa assim, que a gente não gastasse tanto também, porque ninguém tinha dinheiro, né, para produções grandíssimas, né, com grandes. A gente não tinha isso disponível. Ai, Ana, responder essa tua pergunta é meio difícil. Eu penso um pouco na dimensão do nosso trabalho, como a Ana falou, pensando nessas pessoas que hoje estão aí, né, nessa nova tipo, geração, podemos dizer, né, tipo Michael, Eli, Tati, todo esse povo aí. Eu penso que pelo fato da gente ter feito, né, com amor e com respeito, essas pessoas foram se descobrindo, claro, dentro delas mesmas, né, o trabalho e a importância que isso poderia fazer na vida delas, né, como acabou fazendo, e na vida das pessoas que procuram a aproximação, né, com o teatro e com as artes. Então, essa chance, eu acho, das próprias pessoas, né, se descobrirem e darem continuidade. Né? Hoje não estamos mais ali em cena, no palco, né, entre aspas, mas essas pessoas estão. E eu me sinto muito feliz, sabe, desse prosseguimento, né, dessa história que continua. Então, eu acho bem legal isso. Vocês já fizeram trabalho de teatro na escola e eu queria saber de vocês a importância disso, de levar o teatro e começar, de repente, desde a formação de base, desde a formação de criança, de ensino, educação infantil ou ensino fundamental inicial, né? Esse contato com o teatro, com as artes no modo geral. Não sei, eu sei, o Rio era um espetáculo que dava para ser levado, né, João, assim mais, mas a gente também queria que as crianças fossem, esse, por exemplo, o projeto o Prazer em Te Conhecer, a gente ia muita criança, assim, todo final de semana. Dirigido, eu como professora de língua portuguesa, eu também, assim, com os meus alunos, eu sempre dava um jeitinho de fazer um pouco de teatro, de alguma forma, quando a gente trabalhava algum assunto, assim, de pedir para eles montarem alguma coisa, e falar um pouco sobre teatro também, sobre o que sobre algumas coisas. E eu me lembro que no teatro, assim, houveram alguns momentos que teve alguns projetos, assim, de levar as crianças até lá, né, de explicar o que era um proscênio, o que é um camarim, como é que acontecia, né, como que era no teatro e tal. Mas eu acho que é super importante a criança desde pequenininha assistir, saber, ver, né, poder ter contato com a arte de forma geral. Eu acho que isso é imprescindível assim para qualquer e levar ao teatro consequentemente. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu queria saber mais essa questão da importância mesmo, assim, e desse contato que vocês tiveram, né? Que nem no CAIC ou em outros lugares, que eu sei que vocês trabalharam com algumas escolas. Eu trabalhei no CAIC e eu também fiquei 10 anos lá no Delane, né, trabalhando com crianças, né, das séries iniciais, né, até o quinto ano. Então, eu amava trabalhar lá, amava, porque as crianças eram maravilhosas. A importância que eu vejo, né, de levar o teatro logo cedo para apresentar para essas crianças é a chance que elas têm de pensar em mais coisas, pensar nelas, no contexto da existência, nos textos que a gente montava e também discutia, né, durante a compreensão daquilo que estava sendo feito. Então, essa ampliação mesmo, né, daquelas crianças que, de repente, tinham uma chance de enxergar algo a mais. Então, é sempre importante, né, você conseguir ou tentar ver alguma coisa além daquilo que você
está acostumado. Então, eu amava e achava bem bacana e acredito que aquelas crianças com certeza vão levar alguma coisa, seja o que for, não importa, para a vida delas. A gente tem, por exemplo, alguns espetáculos que eram bem engajados para discutir assuntos também, que nem o Rio, que falava sobre a questão do meio ambiente. Daí a gente também montou, eu e o João, que o texto, daí eu fiz uma adaptação, que era chamado Estela da Ferrugem Amarela, que também era uma peça que as crianças foram assistir e que a gente discutia também a questão da diversidade, a questão da criança que sofria bullying, mas não fazia nada, né? Não falava, não tinha coragem, era mais quietinha. Então, também nos espetáculos que a gente fez, assim, que a gente montou, a gente sempre buscava assim levar também a criança a perceber essa diversidade, como é que o teatro poderia trabalhar com essas questões que estão bem presentes dentro da escola com as crianças também. Isso também é uma questão bem bacana. E não de uma forma tola, uma forma bobinha, mas de uma forma bacana, de uma forma que a criança, né, também percebesse que ela estava sendo tratada com respeito ali com a criança, com a sua individualidade, vamos supor. E eu sempre tive assim uma intenção inicial nos temas, né, escolhidos assim para trabalhar com crianças, era muito assim em cima do preconceito, né, seja ele qual for. Inclusive eu montei, né, 2 vezes, acho 3, um texto que a Cindy fez uma adaptação que se chama É Proibido Miar, que era bem legal, eu inclusive montei lá também na escola, né, que é essa coisa da história de um cachorro que aprendeu a miar e tal. Então, essa coisa de você trabalhar na cabeça das crianças também é alguma coisa, né, fazer uma reflexão, né, por exemplo, se você é preconceituoso, por que você é, né, se você é, e qual é o teu preconceito, se isso é bacana, se não é bacana, se isso é positivo, não é, né, discriminar, julgar, condenar, quem sou eu. Então, esses pontos, né, na formação da criança são importantes, porque daí possivelmente elas se tornem adolescentes e jovens e adultos menos babacas, pelo menos com algo dentro delas para poder refletir antes de se transformarem em babacões, entendeu? Daí eu ser babacão é aquela coisa, eu sou babacão porque eu sou mesmo, né? Não tive outra oportunidade de deixar de ser, né? Porque eu quero ser. Primeiro que para mim essa conversa é uma conversa muito, ela é até emocionante assim mesmo, porque é uma parte da minha história, assim, né? Eu vejo isso e todas as perguntas, à medida que eu vou fazendo, eu sei o que elas significam para mim, assim. Eu comecei a fazer teatro com vocês ali e é uma coisa que norteou minha vida, né? Hoje eu sou uma jovem senhora de 42 anos, dediquei a minha vida até aqui a fazer a arte, a brigar por ela, exatamente porque comecei ali. Então eu sei da importância disso na vida das pessoas e eu consigo mensurar a dor que dá na gente quando a prefeitura não investe na cultura, quando o Estado não investe, quando ninguém investe, né, como a gente está nesse momento agora, e que buraco isso vai deixar na educação das pessoas que estão crescendo agora sem esses contatos. Eu acho que isso vai ter um lapso aí de desenvolvimento humano mesmo, que vai demorar para ser consertado, né? Porque a gente sabe que é fundamental. Ontem eu estava conversando com os professores de teatro, né, sobre isso, assim, sobre essa formação, esse contato com a arte para a formação do ser humano. Né? Não que a pessoa precisa ter contato com a arte para ela ser um ator, ou ser um escritor, ou seja lá o que for, mas como isso te ajuda a entender a vida melhor, a ter uma leitura de vida melhor, e que deveria ser tão importante nos currículos quanto você aprender inglês ou qualquer coisa desse tipo, né? Que te ajuda no teu desenvolvimento enquanto gente, assim. Aí eu vou fazer uma pergunta meio que para a gente ir encaminhando para o final, assim, mas eu queria que vocês dissessem uma coisa que vocês acham que seria importante a gente dizer para as pessoas de Araucária, assim, uma coisa que vocês gostariam de dizer com relação, eu acho que à arte, com relação ao que isso significa e a importância disso para vocês dentro dessa cidade. E eu pergunto isso, assim, não, é uma fala que eu quero, na verdade, que vocês façam
com a liberdade que vocês quiserem, porque eu acho que a nossa cidade tem uma sorte, assim, de ter tido um caminho legal dentro das artes, assim, de que quando a gente saiu, de todas as vezes que nós mostramos o nosso trabalho em outros lugares, a gente não passou vergonha, a gente nunca foi num lugar pra gente, pessoa falar, nossa, vocês só fazem desgraça. Não mesmo. Isso é muito legal, porque as pessoas esperam coisas muito ruins de uma cidade na região metropolitana. E a gente, ainda bem, tem um legado bem diferente. Ainda hoje, quando as pessoas tentam vir para o nosso lado com um olhar de tipo, mas é região metropolitana, não sei, as pessoas, e depois, logo que conhecem o trabalho, elas criam um respeito, assim, porque elas veem, não, tem uma qualidade ali, tem uma dedicação ali. Mas então eu queria isso, assim, talvez que vocês ponderassem isso, assim, qual que vocês acham que seria uma mensagem necessária para essas pessoas que têm agora nessa cidade, que talvez não tenham tido contato, não tenham tido a sorte que a gente teve, né, de ter contato com as artes e tal? Eu tenho certeza de que deveria haver mais incentivo, né, da parte pública com relação ao teatro da praça, principalmente, e aos outros espaços, oferecendo mais oportunidades para crianças né, que não têm condições de ir para Curitiba ou de procurar cursos, às vezes, né, que não estão dentro das possibilidades e tal. Então, essa possibilidade para essas crianças, e também, claro, considerando a Casa Eliseu Vanukoff, né, que é um ponto que oferece também essa oportunidade, então, que as pessoas, de alguma forma, procurem essa oportunidade de aprender, porque ela faz parte de todos. Então, mais incentivo, mais procura, mais busca, mais cobrança, porque também a cobrança faz parte, né? Um teatro da praça, por exemplo, ele não é uma coisa, bonita, ele está ali porque, né, os impostos que as pessoas pagam na cidade foram para lá. Então, cobrar, né? Cobrar, sabe? Cobrar de todos e que as coisas melhorem e que as pessoas tenham mais chances de aprender. Eu pensei, durante esse ano, o ano passado e esse ano de pandemia, que eu fiquei pensando muito, assim, sabe, por tudo que eu via e ouvia, e também pela questão de que os artistas, de uma forma geral, por não poder mais estar em locais assim e tal, tudo ficou parado durante um tempo, até que começou. Eu pensando, nossa, o que seria de nós, né? Nós humanos, nós seres humanos tão complexos, ao mesmo tempo tão estranhos, ao mesmo tempo dizendo tantas coisas malucas, se não fosse a arte, sabe, para nos fazer respirar nisso tudo, assim, assistir a um bom filme, ver uma exposição mesmo que seja virtual, como aconteceram, participar de conversas, ler, né, sabe, ter música, né, o que seria de tudo isso? Araucária é uma cidade tão interessante às vezes, né? Ela é uma cidade assim, eu que moro aqui há muito, assim, fiquei muito tempo, mas trabalhava aqui, então eu ficava muito indo e voltando, e agora já estou aqui de volta há 20 anos, né, que a minha filha vai fazer 20 anos agora em outubro, e eu acho que tem tanto potencial, algumas coisas, sabe? E que de repente as pessoas não valorizam mesmo. Então eu acho que isso que o João falou sabe, das pessoas buscarem, porque, sabe, de irem atrás, de valorizar também o que tem. Eu acho que isso também é importante, sabe? As pessoas às vezes não conhecem, não sabem. Então, assim, valorizar, porque essas pessoas que estão assim, por exemplo, que nem a casa e outras pessoas que estão fazendo aí o trabalho, o pessoal que fez a faculdade de artes cênicas, o pessoal que fez outras e que tem um trabalho muito interessante, como a Ana mesmo citou a questão do Michael, da Eli, da Tati. Assim, eu acho que as pessoas têm que, assim, valorizar, porque tem gente muito boa fazendo coisa muito boa nessa cidade e que nem todo mundo conhece. Então, acho que
As pessoas têm que ver que isso acontece e têm que valorizar. E assim, e essa coisa de buscar mesmo, sabe? De saber que, por exemplo, o espaço do Teatro da Praça é um espaço, né, que é lindo, que é um, embora seja pequeno, é um espaço muito bacana, sabe? Que as crianças, sabe, ter ali projetos, sabe? Voltar aquela efusão de ideias, de coisas que acontecem naquele espaço. E em outros espaços também. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que sim, eu gostaria muito que as pessoas valorizassem mais, né, as coisas que estão acontecendo, sabe? E vou falar aqui, nós, assim, da casa, porque é um espaço que, né, que a gente conhece, sabe o que está fazendo, mas tem outros espaços, outras. Então, assim, valorizar isso, sabe? Se dar conta de que coisas muito boas estão acontecendo. Mas eu queria agradecer o convite e dizer, assim, que não sei se a gente ficaria, acho que, falando muito tempo, porque acho que tem tanta coisa, né? Tantas histórias, tantas memórias, né, que a gente tem de tudo que a gente já fez e o que eu espero faremos ainda, né, para ter mais memórias para juntar a essas. A gente fala as coisas com muito saudosismo, assim, como se a gente não fosse mais produzir nada, né? Falando nessa história, nessa coisa de memória, né, algo que me entristeceu bastante com o passar do tempo, principalmente nesses últimos anos, agora, nessas últimas gestões, foi justamente não haver nenhum interesse, né, da secretaria em registrar, sabe, o nosso trabalho no Teatro da Praça. Né? Ninguém tirava foto, não houve registro algum. Então, é como se nesses últimos anos nada tivesse acontecido. Né? Tantas crianças que passaram por lá, adultos também, né? Tanto trabalho, tanto texto legal, tanta discussão que teve, nada disso vai ficar porque não foi registrado, embora eu tenha pedido e desejado. Então isso é triste, porque parece que o teatro ficou em branco, sabe? Ficou em branco, uma coisa assim, tipo, parece que ele acabou bem antes de ele acabar. Eu acho Isso que é triste. essa falta de registro parece que mostra um pouco o desinteresse mesmo, ou falta de compromisso, né? Eu acho que é uma falta de compreensão da importância da cultura, na verdade, né? Tem gestões que não conseguem compreender a importância disso na formação de um povo, na verdade, né? Que é isso que te Sim, sim. diferencia, né? É isso que te registra, é isso que é a tua história. E as pessoas. Eu acho que é bem isso, sabe, Ana? Que é uma incapacidade, mas mais por incapacidade mesmo da compreensão, né? Da importância da arte, né? Do artista, né? Das pessoas que procuram a arte. Séria, Então mamãe, é isso. Eu acho que tem pessoas que não séria. entendem, acham que isso é algo assim meio, entendeu? Nada a ver, ou que É não tem isso, importância isso é, alguma. isso é grave no sentido de que é uma falta de registro da história da cidade, né? Não é uma questão assim de, eu estou registrando o trabalho dessa ou daquela pessoa. Uhum. Não é isso, é o registro da história da cidade, né? Que fica negado durante um período. E aí dá exatamente essa impressão de que nada é feito, de que nada, e embora sendo feito, Nada existiu. não há valorização, né? É uma pena mesmo, mas eu acho que a gente está bem numa fase também que a gente está precisando reeducar tanto as pessoas quanto as gestões, né? Porque houve um Com afastamento certeza. e num curto espaço de tempo, né? Num espaço muito curto de tempo, você teve uma mudança drástica muito grande de valorização ou de total anulação da existência da parte cultural da cidade. Isso é muito grave, né? Muito grave, concordo com você. Então, eu quero agradecer muito que vocês tenham aceitado o nosso convite. Para mim, é uma parte muito importante da minha própria história, enquanto pessoa, enquanto artista, enquanto cidadã araucariense, assim. Tenho muito a agradecer, não só pela participação aqui, mas pela contribuição de vocês na formação da pessoa que eu sou. Embora eu seja uma pessoa, assim, uma graça de ser humano, eu tenho bastante orgulho do ser humano que eu me tornei. Então, obrigada por terem topado conversar com a gente. Eu também quero agradecer, dizer que foi super legal. Sempre o nosso papo aqui, eu acho que ele serve mesmo como um registro, porque a gente conversa com muitas pessoas que abriram um caminho para muitas coisas. Então, eu acho isso muito interessante, que a gente espalhe isso, que mais pessoas conheçam e procurem, de repente, e se inspirem, principalmente, no trabalho de vocês. Obrigada. Foi muito legal, assim. Deu como diz assim, uma coisa meio nostálgica assim também, mas assim, ao mesmo tempo, eu acho que
um resgate assim da memória já faz a gente pensar também. Ai, não vamos parar nunca. Então é isso, nos ouvimos daqui 15 dias, né? Não nos vemos porque é um podcast. Então, obrigada. Tchau, tchau. Todo mundo aí que ouviu a gente, brigadão. E até o próximo episódio. Tchau, até. Tchau. Tchau. Olá, aqui é o Johnny do Cineclube Gengibirra. Eu venho trazer mais uma vez uma dica de filme, participando aqui do podcast da Casa de Gata. A dica de hoje é para um filme original do YouTube. É isso mesmo, um filme do YouTube. Life in a Day, ou em português A Vida em um Dia, é um tipo de documentário, mas ele é dirigido por centenas de pessoas. A ideia para esse filme surgiu lá em 2010, quando rolou o primeiro. E agora em 2020, o segundo da série tem o objetivo de contar como é estar vivo na Terra em um dia específico, que no caso foi o dia 25 de julho de 2020. O YouTube fez um tipo de chamamento público assim, para pessoas do mundo inteiro mandarem vídeos que mostrasse a rotina simples, né, uma rotina simples delas do dia a dia, ou mesmo coisas grandiosas que elas estariam fazendo naquele dia. Tem vídeos assim desde camponeses tirando cabra no interior da Sibéria, até cenas em grandes metrópoles paralisadas pela pandemia, né? O Black Lives Matter também é um assunto que estava muito em pauta naquela época, também é retratado, né, por várias pessoas, várias opiniões. E esse filme tem inclusive assim, umas participações brasileiras, assim, são bem breves, né? O Brasil não aparece muito em evidência, mas de vez em quando você consegue ouvir alguém falando em português lá no meio. Tem de tudo quanto é lugar do mundo. É um filme muito bacana, é um filme que faz rir e chorar o tempo todo. Tem a história de uma personagem que participou daquele de 2010 e daí ela participa nesse de 2020 novamente. É extremamente emocionante, é muito legal. Fica como dica dessa semana, dá pra assistir no YouTube mesmo. E eu imagino que daqui uns 100, 200 anos esse filme vai ter até mais importância do que ele tem hoje ainda, né? Porque vai ser um estudo social muito bacana da nossa época, dos nossos tempos. Por hoje é isso. Fica a dica para essa semana. A Vida em um Dia. Até mais. E aqui tem sempre uma dica de leitura para você. Hoje eu quero falar para vocês sobre o livro O Clube do Filme. Esse livro eu peguei numa biblioteca Capitulé e ele me surpreendeu, porque ele fala muito sobre a relação pai e filho e também a questão do que podemos aprender com aquilo que lemos, seja a leitura visual, seja a leitura literária ou a leitura cinematográfica. Então o livro conta a história de um adolescente, um menino chamado Jesse, que tem todos os problemas da adolescência bem à flor da pele, né? Tinha problemas com garotas, não gostava de estudar, ia muito mal na escola. E Jéssica pedia sempre pro pai para ele parar de estudar. E o pai concordou. Seu pai se chamava David e ele concordou que o menino parasse com a condição de que eles assistissem juntos 3 vezes por semana um filme, que o David, é claro, escolheria. E assim começaram esses encontros periódicos, deram o nome de Clube do Filme, e com eles conseguiram se aproximar cada vez mais e discutir sobre os temas mais variados e necessários para aquela fase de Jesse. Através do Clube de Filme, eles conseguiram discutir sobre todos os problemas da adolescência. Falaram sobre amores não correspondidos, drogas, trabalho, responsabilidades, ética, família, relacionamentos. E eles pegavam os roteiros, interpretavam e faziam as reflexões variadas. Eles deixaram bem claro, fica bem claro nesse livro, o quanto somos capazes de descobrir novos mundos, viver outras vidas, nos emocionar através da arte, da literatura, do cinema. A literatura abre portas, ela permite diversas interpretações que transformam e se transformam ao longo da vida. Boas leituras! Esse é o podcast Casa de Gata,
literatura, poesia, dicas de filmes, dicas de livros e um bate-papo descontraído sobre a vida cultural em uma cidade periférica. Porque sim, existe vida cultural além dos grandes centros. Mais uma parceria da Casa Eliseu Vrancoff com a página de incentivo à leitura Capitule, por Ana Paula Frazão e Jaqueline Cartelli.